nós vamos tratar agora sobre como escrever a introdução, tá? É muito importante a gente entender que a introdução em um trabalho científico, ele exerce a função de fazer a recepção para o leitor, tá? Então, assim, na introdução, nós não temos que mostrar grandes conhecimentos científicos e tal. O ideal é que a introdução seja escrita de uma forma bem tranquila, bem didática até, para que uma pessoa leiga consiga entender do que se trata o seu texto. Isso é importante por quê? Porque em alguns momentos, até uma pessoa de sua área, né? Às vezes, o seu curso, a mesma informação que você vai ler seu trabalho. E às vezes a especialização dele não é a mesma sua. Então, assim, ele vai conseguir ler seu trabalho, vai conseguir compreender o que você está tratando, mesmo sem saber de todos os detalhes mais técnicos. Tudo bem? Então, o importante na introdução é ter uma escrita leve, agradável, para permitir que alguém leigo consiga entender não o seu texto completo, mas entender pelo menos do que você está falando. Tudo bem? Bom, então, existe uma técnica para escrever introdução que é bem tranquila. Eu costumo ensinar isso para meus alunos. Nós vamos criar uma hierarquia na escrita do nosso texto, tá bom? E nós vamos colocar pelo menos 3 níveis dentro dessa hierarquia. A primeira vai ser acerca do tema geral, depois um tema meio que um subtema do tema geral, né? E depois a delimitação do tema final, tá? Vamos entender como que a gente vai escrever isso aí. No começo do texto, a gente vai apresentar o tema geral, ou seja, o contexto total, completo daquilo que nós estamos falando, tá ok? É como se a gente estivesse falando, por exemplo, de concreto. Vamos falar do material concreto. Então, o tema geral vai ser materiais de construção. Então, a gente vai falar que os materiais de construção são muito importantes para o desenvolvimento da sociedade e tal. Depois que você faz essa apresentação geral, nós vamos problematizar. Você vai arrumar algum problema que faça sentido. Existe uma pesquisa que proponha a melhoria daquilo. Então, por exemplo, eu estou falando dos materiais de construção, né? Aí qual que é o problema? Aí você vem e fala qual que é o problema através da escrita, né? Que sempre utiliza aqui algumas palavras-chave, por exemplo. Porém, os materiais de construção civil são grandes fontes de poluição ambiental, né? Ou de extração mineral, etc. Então, beleza? Depois que você problematizou, aí você vai agora apresentar o tema, tá? Que é aquilo que você está querendo tratar especificamente, tá? Então, só assim, dentre esses materiais, nós temos o concreto, que é os materiais mais utilizados em todo o mundo, responsável por tantos por cento da economia mundial e etc. e tal. Depois você vai vir e vai problematizar. Você lembra da problematização do tema geral, que é materiais de construção, né? Ou seja, tem madeira, tem aço, tem concreto, né? Agora nós estamos falando do tema que é concreto só. Então, na problematização dos materiais de construção, nós falamos que os materiais acabam gastando recursos naturais. Então, agora você vai mostrar que o concreto também gasta, sabe? Aí depois você fala do concreto, que é bem utilizado, e isso que a sociedade precisa dele, você vai falar assim, porém, o concreto tem, né, como principal componente o cimento, né, que vem da extração mineral e que causa grandes poluições, isso aqui, isso aqui. Você continua problematizando, tá? Até que você vai chegar no item 3 da hierarquia, que é a apresentação da delimitação do tema, que é o que de fato agora a sua pesquisa vai propor. É que o concreto, o assunto, apesar de ser específico, é amplo, bem amplo.
tá? Então, surge a questão seguinte: o que que você vai propor dentro do tema concreto? Nós vamos propor, por exemplo, a reutilização do concreto de uma construção demolida com um novo agregado de um novo concreto a ser produzido ainda. Então, você vai falar o seguinte: dentre os concretos, destaca-se atualmente o concreto tável utilizado a partir de insumos, né, obtidos a partir de resíduos sólidos e tal, não sei o que, não sei o que. Aí você tem que problematizar, né? Ok, o que você vai falar? Agora, o concreto que a gente utiliza baseado em resíduos sólidos, né? Ele não tem a mesma qualidade de agregado que se eu tivesse tirado, por exemplo, de uma pedra calcária, né? O calcário é bem homogêneo e o resíduo sólido é bem totalmente heterogêneo. Então é um problema. Então a estrutura da introdução é apresentar um tema maior, arrumar um problema para ele. Apresenta um tema central, arruma um problema para ele. Apresente uma delimitação do tema central, que é o que você de fato vai fazer no seu trabalho, arruma um problema para ele, tá? Então, a introdução, ele tem esse comportamento que é bem interessante, que nós fazemos, tá ok? Depois que a gente chega nesse ponto, aí vai ter uma diferença entre se fazer um projeto de pesquisa e se fazer um artigo, uma dissertação, tá? A estrutura da introdução às vezes vem com os objetivos dentro dela e às vezes vem com os objetivos fora. Nesse curso que eu estou dando aqui agora para vocês, eu vou ensinar de forma separada, até mesmo para a gente conseguir aproveitar melhor o tempo do vídeo. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Um exemplo prático, colocando a mão na massa, como se diz. Eu vou agora para o editor de texto e lá nós vamos criar uma introdução ao vivo com vocês, beleza? Ok, então agora nós vamos criar a introdução. Eu coloquei um título aqui, um assunto que eu particularmente gosto muito, tal, e nós vamos escrever a introdução ao vivo, tá? O título que eu coloquei é a aplicação do cálculo diferencial, ou seja, das derivadas, na otimização dos custos de execução de vídeos concretamente. Beleza. O que acontece, gente? A introdução você vai escrever depois que você tiver feito já umas boas leituras, tá? Por quê? Porque a introdução ele é um pouco da sua visão do que você está pesquisando. Não a sua visão pessoal, a sua opinião, mas a visão que você tem do contexto científico que está inserido. É claro que não vou falar assim, eu acho que, né? Não é isso não. Mas o que você, como pesquisador, como estudante, enxerga nesse assunto? É isso que nós vamos escrever. E aqui na hora de escrever, a gente vai usar aquela estratégia da hierarquia, tá? Dos três tópicos. Então, por exemplo, aqui eu estou falando o seguinte, que a aplicação do cálculo diferencial nas vigas de concretamento. Então, o tema maior aqui me parece ser vigas de concretamento, tá? Então, eu começo a escrever, né? As vigas, acho que eu vou usar isso. As vigas de concretamento. Aí eu já conheço o texto da norma PM18, por exemplo. E lá tem explicando o que é um texto de concretamento. Detalhe importante que eu não estou citando o texto da norma, tá? Eu simplesmente já li. É isso que eu estou querendo dizer. Então eu já sei que é um bico porque eu já estudei a norma. Tudo bem? Trazido com concretamento são elementos lineares construídos na horizontal, não, predominantemente na horizontal e que funcionam submetidos aos esforços de flexão oriundos de ações verticais.
Bom, é isso que é liga, né? Então, o que que acontece? Eu fiz aqui uma apresentação do tema. Eu estou apresentando para o meu leitor o que que é o grande tema, né? Aí, vamos dizer, o todo da coisa, tá? Que são as vias de concretamento. Agora o leitor já sabe o que que é o vídeo de concretamento, porque eu contei isso para ele. Mas o que que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que criar o porém, tá? Porém, essas ligas são elementos eh, com alto custo de produção, alto custo e impacto ambiental em seu processo produtivo, visto que os sons como concreto, aço e madeira são utilizados. Então, para fazer a viga de concretamento, né, eu tenho um problema. Eu tenho que usar concreto, aço e ainda madeira para as formas, né, para as escolas. Então, já criei um primeiro, porém, voltado para o que eu coloquei no primeiro parágrafo, que era a conceituação máxima, né, do nosso texto. Tudo bem? O que eu vou falar aqui agora? Aí eu posso colocar, por exemplo, tipo, como se fosse um tema central, né? Por esse motivo, são empregados na ciência as técnicas de otimização. Por esse motivo, ficou bem bom, não vou ter que pensar com diferente. Portanto, pensando em reduzir os custos e impactos causados por construções que utilizam-se deste elemento estrutural, ou seja, estou falando o seguinte, que para reduzir os custos são empregados na ciência as técnicas de utilização. Legal. Então, eu falei agora do tema, que é a otimização estrutural, com um tema de pesquisa dentro da engenharia de estruturas, né? Então, tá aqui. Eu vou colocar aqui, eu tirei, mas vou colocar um parágrafo que tá ficando até desorganizado, né? É que depois disso é formatável, né? Atuando locação. Então, são entregar essas técnicas de otimização. No entanto, aí você tem que ir de novo, você vem com no entanto, com porém, com todavia, tá? Essas técnicas estão restritas a sistemas computacionais de alta complexidade. Tipo assim, você tem que saber programação para implantar o sistema de otimização, tornando difícil a sua implementação em situações cotidianas da engenharia civil. Aí arrumamos um problema para o terceiro parágrafo. Perceba, primeiro parágrafo, apresentação do tema geral. Segundo, problematização do tema geral. Terceiro parágrafo, apresentação do tema central. Quarto, problematização do tema central. E agora nós vamos apresentar a delimitação do tema, tá? Nesse sentido, tem sido empregados algoritmos já
conceituados e implementados em soluções de interface simples e amigável. Vamos pensar assim, que utiliza técnicas conhecidas de matemática computacional. Por exemplo, não, vou parar aqui. Porque que ainda tem que vir e problematizar a delimitação do sistema, né? Tem sim empregados que utilizam técnicas. Entretanto, calma, nesse tem sim empregado algoritmos que utilizam aqui, ó, que utilizam técnicas de matemática computacional com aplicações de cálculo diferencial, com aplicações do cálculo diferencial. No entanto, essas 10 exercícios nossos tornam a difícil a sua implementação está. Aí colocou que a técnica é fácil, né? Entretanto, deixa eu colocar aqui, complicações no cálculo diferencial em sistemas de interface simples e amigável. Vamos supor que seja isso aqui. Aí você tem que criar um problema, né? Aplicar uma problematização para para esse terceiro nível. Entretanto, não existe na ciência atual estudos que implementaram a essas soluções para a utilização específica de bits de concreto armado. Aqui, gente, encerra-se o que é de fato a introdução, tá? O que de fato é a introdução encerra-se aqui. Às vezes você vai ter aqui, em algumas introduções, coisas a mais. Mas isso vai depender na estrutura de fato que você está escrevendo. Tipo assim, o TCC de sua escola. Qual que os professores explicaram tem que ser, tá? Então, esses demais itens a gente pode ver com mais detalhe em outra aula. Mas essa estrutura hierárquica aqui, em que você apresenta o conceito e problematiza, tá aqui, tá? Escrever essa introdução rapidamente, simplesmente através daquela estratégia que eu mostrei para vocês. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa um comentário, sua dúvida aqui embaixo nos comentários, tá? E a gente vai estar respondendo para vocês. Um grande abraço.